Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos aqui à nossa live de hoje. O pessoal vai entrando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos e a todas. Vamos falar hoje bastante de um assunto de parte hormonal. O pessoal está começando a entrar legal. Que foi um tema que a gente deixou, a gente fez a pergunta, né, que quem queria a parte hormonal, o efeito sanfona, foi bem disputado, acho que vai ser bem legal esse bate-papo hoje. Vamos falar de emagrecimento e reposição hormonal. Deixa eu colocar aqui. Emagrecimento e reposição hormonal. Publicar. Vou fixar aqui, fixar comentário. Então vamos aqui. Tá fixado. Se o Sérgio pedir para entrar, ele entra aqui comigo e já era. Porque ó, para variar não lembro como é que faz para entrar aqui. Sérgio, pede aí, ó, solicita aí, que aí eu te aceito. Senão não sei como, não lembro como faz. Acenei para você. Entra aí, cara. Vamos aqui. Aqui, ó. Já achei. Enviar solicitação. Pronto. Agora aceita aí. Bom, pessoal. Agora vamos lá. Boa noite a todos. Esperando o Sérgio entrar. Fala, Sérgio. Salve, Tudo salve, bem? pessoal. Tudo bem? Chegamos. Você ainda não aprendeu como faz para convidar o seu convidado? Não, claro que não. E provavelmente na próxima eu vou esquecer de novo, cara. Sou um semi-senil que esquece das coisas. Lamentável, lamentável. Ah, Mas tá você tudo também não bem. ia saber, você também, eu sempre falo para você, ó, se chama, mas você também não sabe. Então, mas é uma dificuldade operacional aqui que nós vamos superando com o tempo. E aí, pessoal, tudo bem? E a gente vai esperar um pouquinho a galera chegando. Aperta aí a setinha para todo mundo vir aqui bater papo com a gente. A gente está a fim de responder perguntas hoje. E hoje o tema é quente, hein? Hoje é bom, né? Hoje vai ser legal. Até que, porque, cara, eu vou te falar, a gente fez a enquete entre efeito sanfona e modulação. Eu, sinceramente, achei que o efeito sanfona fosse ganhar, mas foi apertadinho. Foi apertadinho, mas a reposição hormonal o pessoal acabou preferindo. Vamos ver se o pessoal tem dúvida, né? Inclusive, vocês podem mandar, quem estiver assistindo pode mandar as dúvidas. A gente vai tentando responder conforme for passando a live. E as que ficarem, a gente vai anotando aí, né, Sérgio? E depois a gente responde conforme for rolando, tá bom? Acho que a gente já pode até começar, né? Já são 8h05, já entrou um pessoal, até para não ficar, né, postergando demais, né? Então vamos falar, né, cara? Vamos falar de hormônios, de emagrecimento, que nem a gente sempre fala de perda de peso. E é uma dúvida que aqui no consultório, pelo menos para mim, muita gente tem, né? Que a gente, sempre que começa um trabalho de processo de acompanhamento de perda de peso, né, a gente pede muitos exames e para ver como é que estão a parte metabólica, que eu acho importantíssima. E eu gosto de pedir muito a parte hormonal, né? Independentemente da idade, né? Independente do sexo, da idade, homem, mulher. É claro que geralmente as mulheres se preocupam bastante, mas os homens também, principalmente homens que estão já perto da andropausa, né? Os homens que passam dos 35, 40 anos, ficam muito preocupados com testosterona, a parte hormonal, e muitas vezes eles ficam sedentos por repor hormônios, né? E a gente vê nos exames que realmente a parte hormonal ela vem deficitária e todos eles querem repor, querem fazer, querem acontecer, e às vezes eles acham que é mais importante a gente repor os hormônios do que a parte do emagrecimento, né? Não sei se você também tem, nesses anos aí, tem vivido isso também ou não, certo? Muito bom. Bom, eu acho que isso aí é um tema que realmente todo mundo tem interesse, justamente porque os hormônios, eles são substâncias fundamentais na nossa vida. E aí eu vou perguntar para essa galera que está aí, quem sabe daí o que é o hormônio? Vamos lá, quer que coloque aí, eu sei, eu não sei. Bom,
é muito importante saber o que é o hormônio. Por quê? Porque você vai falar disso, vira e mexe, vai bater um papo com alguém sobre isso, ou mesmo quando você for ao seu médico, ele vai falar, o seu hormônio está baixo, muito alto, e você vai saber o que é isso aí. Bom, o hormônio, elas são substâncias químicas que são jogadas na nossa corrente sanguínea por célula, ou por um grupo de células, que vão fazer uma interação importante com outros tecidos, ou células ou tecidos no corpo. Ou seja, o hormônio, ele é uma substância simplesmente vital para a nossa sobrevivência. Eu li hoje para vir falar com vocês aqui, obviamente que eu fui dar uma estudada, e aí eu achei uma frase muito interessante que o cara falava assim, lá no Guyton. O Guyton, o André sabe muito bem, é o nosso livro de referência de fisiologia médica. É antigo, mas ele é aquele velho atual, né? E ele coloca assim, ó, a função do corpo, ela é controlada, ela é regulada por dois grandes sistemas: o sistema nervoso e o sistema hormonal. Olha a importância que é isso. Eu diria que isso é tão importante, né, André? Porque o sistema nervoso, o sistema hormonal é o que faz com que o nosso corpo seja regido. E aí você pensa, hoje, o nosso sistema nervoso, ele atua diretamente no nosso sistema hormonal. E vice-versa, o sistema hormonal atua diretamente no sistema nervoso. Então, olha a definição que ele colocou aqui, dividiu em dois grandes grupos. Só que esses dois grandes grupos são diretamente ligados, né? Ou seja, eles interferem um no outro para trazer a grande condição de vida para o ser humano, né? É maluco isso, é muito interessante, né? Não, é legal, até porque vocês estão me ouvindo, eu coloquei o fone, dá para ouvir, né? Tranquilo, né? Estão me ouvindo legal? Eu estou te ouvindo bem, André. Ah, então, beleza. Até por isso que é interessante a gente sempre falar que não tem jeito, a gente não consegue desvencilhar uma coisa da outra no nosso organismo, né? A parte hormonal, ela depende da parte neurológica, depende da parte metabólica. Então, o nosso corpo ele funciona como uma grande engrenagem, né? E o nosso organismo, nosso corpo, ele precisa dos hormônios, e a gente, mais do que a gente como médico, né? A gente como em tese, né, conhecedor do metabolismo, da fisiologia, é importante a gente entender que todos esses sistemas não é só entender ter ou não ter hormônio, não é só entender a parte nervosa ao final, a gente tem que entender todos os caminhos, a gente tem que entender o que eu diria, né, os antigos meandros, né, de todas essas ligações, porque aí fica muito mais fácil da gente trabalhar, fica muito mais fácil da gente oferecer um tratamento para o paciente e fica, às vezes, mais fácil para o paciente entender o que ele está fazendo, entender aquilo que está sendo submetido, quando você consegue entender os caminhos. Então, quando a gente volta a falar de hormônio, uma coisa que eu sempre falo para todos os pacientes que vêm buscar essa reposição hormonal, que vêm buscar tomar um hormônio XY, eu falo para eles, o importante quando a gente fala de hormônio, não é só entender, né? E foi uma pergunta que já fizeram se a gente trata hormônios, se os hormônios estão baixos nos exames. O hormônio é importantíssimo a gente entender que, assim, não é tratar se está baixo no exame ou não. A gente, quando fala de hormônio, a gente tem que entender uma série de caminhos. A gente tem que entender desde antes da formação do hormônio, né? Desde o nosso cérebro, se o nosso cérebro está mandando sinais para a produção de hormônios, de pré-hormônios para produzir os hormônios, e se esses hormônios estão seguindo o caminho correto, estão chegando na célula, né? Foi o que você falou na definição de hormônio. Eles têm uma produção num tecido, são substâncias especializadas, têm uma produção no tecido que vão ter uma ação direta em um outro tecido X e vão ter uma função. Então, a gente tem que entender se desde a formação desse hormônio até o caminho final dele, ele está seguindo o caminho correto, se ele tem um receptor na célula X para ele produzir aquilo que foi feito para produzir, e se essa produção está sendo efetiva ou não. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, tem muita coisa que a gente precisa entender, né, Sérgio? Não é só
voltando a falar do hormônio que todo mundo quer saber, que provavelmente, né, as pessoas mais procuram, da testosterona. A gente vai falar bastante dela, mas é só para te dar um exemplo. Não é só se tem ou se não tem. Eu preciso entender se antes dessa produção está efetiva, se esse hormônio da testo está efetivo, está em boa quantidade, em boa qualidade, se a formativa do hormônio tá funcionante, se o órgão que está recebendo esse hormônio está fazendo o que tem que fazer. Então, é muito mais complexo. Então, a gente falar de reposição hormonal, não vamos falar só de exames, né? Os exames, eles complementam a nossa clínica, eles complementam o dia a dia da pessoa, né? Porque o hormônio, ah, uma adequação desse hormônio, uma real efetividade desse hormônio, ele vai depender também de exercício, ele vai depender da alimentação, ele vai depender do descanso. Então, o estímulo para a ação do hormônio ser efetivo, ele depende de uma série de outros fatores, né? Inclusive do emagrecimento, né? Então, não é só ter ou não ter hormônio, é como você trabalha esse hormônio dentro do teu metabolismo de uma maneira bem ampla. Não tem nem dúvida, é muito interessante. Aí o Léo, que é um paciente, é um amigo nosso das antigas, que fez cirurgia bariátrica, falou aí de hormônio, definição de hormônio melhor que a do Guyton, Léo, parabéns. O Gabriel, que fez a pergunta, todo mundo participando, é muito bom vocês poderem fazer essas perguntas, porque a gente vai se esmerar aqui para respondê-las. E o fato é o seguinte, o que o André falou é muito importante. Quando você vai fazer um tratamento com um médico que domina a parte hormonal, você tem aí inúmeras coisas importantes que ele vai levar em consideração. Esse negócio do hormônio, o hormônio é chave e fechadura. Se ele tem uma chavinha e tem uma fechadura, para ele encaixar nessa fechadura e desencadear os efeitos dele. Se a fechadura estiver quebrada e a chavezinha, que é o hormônio, não encaixar, rapaziada, não vai funcionar. Então, precisa entender tudo isso. Uma coisa importante, que é muito interessante, que nos ilustra isso, é que a testosterona, por exemplo, depois que ela é secretada, ela circula em torno de 1 hora, é ligada às proteínas que ela tem que ser ligada, e depois ela é excretada. Se você não tiver os receptores, que são a fechadura da chavinha, funcionando legal, você vai ter ali o seu fígado excreta, todo mundo excreta esses metabólitos e você não aproveita a testosterona. Então, e por isso que quando o André me fala, ó, você vai fazer agora vai tomar, sei lá, coenzima Q10, um monte de coisa que ele coloca numa fórmula lá para mim, e fala assim, isso aqui é para preparar os seus receptores hormonais, para preparar a produção. Então, não basta tomar testosterona ou fazer alguma coisa nesse aspecto sem um fundamento. Procura um médico que conheça do assunto, tipo o André, para poder ajudar nesses detalhes mais objetivos. Eu acho que assim, a gente falando, bom, como a gente fala muito de emagrecimento, né, emagrecimento e reposição hormonal. Então vamos direto, acho que a gente pode ir direto à questão, né? Todo paciente que está em processo de emagrecimento precisa fazer reposição hormonal se tiver com os exames hormonais bons ou ruins? Não, nem os bons, não preciso nem falar. Mesmo que esteja com as taxas hormonais baixas, precisa fazer reposição hormonal? Não, tá? Por quê? Porque muitas vezes o melhor tratamento de reposição hormonal, né, e quando a gente fala de hormônio, volta a falar de teste, quer que seja, é o próprio emagrecimento, tá? Então, se a gente, eu vou tentar ser um pouco não tão complicado, porque hormônio às vezes é uma coisa muito complicada da gente falar e aprofundar um pouquinho, tá? Quando a gente fala de hormônios, por exemplo, a gente vai falar mulher está muito ligada a testosterona, estradiol, de hormônios anabólicos, né? Então, de hormônios sexuais, né? Então, vamos falar de progesterona, estradiol, testosterona. Então, quando a gente fala desses hormônios, a gente tem que entender os pré-hormônios, né? Que existem hormônios que são produzidos, existe um hormônio que é produzido no nosso hipotálamo, né? Lá no meio do nosso cérebro, que vai mandar um sinal para a nossa hipófise, que é outra glândula que está no meio do nosso cérebro, que vai produzir dois hormôniozinhos chamados FSH e LH, que esses são os pré-hormônios, que são hormônios que vão estimular a produção
de espermatozoide no homem, de testosterona no homem, de testosterona na mulher, de estradiol na mulher, de progesterona na mulher, né, que vai muito, e esses são hormônios que vão estimular a ovulação na mulher, que vão estimular, estão ligados toda a cadeia de ciclo menstrual da mulher. Então, quando a gente vai trabalhar o hormônio, a primeira coisa que eu sempre olho são essa parte pré, tá? Então, eu preciso entender se essa parte pré está tendo uma produção adequada, se a fábrica, né, vamos trabalhar nosso corpo com uma fábrica, se a fábrica está produzindo esses hormônios de uma maneira adequada. Se estiver produzindo de uma maneira adequada, aí sim eu vou ver a testosterona em si, tá? Então, a gente vai falar de testosterona, eu vou falar de testosterona em si. Então, a testosterona, quando eu falo de testosterona, eu explico para todo paciente. A testosterona é um hormônio que o homem tem em grande quantidade, que a mulher também tem, né? Em menor quantidade que o homem. Os dois precisam. Quando a gente fala de testo, não adianta só ter a testosterona total. Eu tenho que aí dividir essa testosterona. Eu vou ver se a testosterona é livre, eu vou ver a testosterona ligada a uma globulina chamada SHBG. Então, existe um equilíbrio que eu preciso ter entre ela estar livre ou da forma ativa, ou se ela vai estar presa em algum lugar e vai estar de forma inativa. Por quê? Se a gente tiver uma fábrica que produz o hormônio, mas esse hormônio ele não tem uma ação, ele fica preso a algum lugar, não adianta eu dar mais hormônio que ele vai continuar, uma grande parte desse hormônio que eu der, ele vai continuar ficando preso e sem efetividade. Então, eu preciso, às vezes, só melhorar a efetividade. E dentro desse hormônio que está mais efetivo, eu preciso ver se ele está seguindo o caminho correto, se ele não está desviando, se ele não está aromatizando, se ele está indo. Então, é por isso que eu falo que é uma live que é um pouquinho mais complicada, não vai ser tão fácil, às vezes, das pessoas entenderem, mas por isso que a reposição hormonal ela tem que ser feita de uma maneira muito cautelosa. Eu preciso entender aonde eu vou agir, tá? E aí a gente pode ter dentro da obesidade, Sérgio, a gordura, né? A gordura, ela é um fator que atrapalha em toda essa cadeia hormonal. A insulina, né? Então, geralmente as pessoas que também estão acima do peso, elas têm uma resistência insulínica. A insulina é um hormônio que bloqueia a testosterona. A insulina é um hormônio que bloqueia toda essa cadeia. Então, por isso que eu falo que, às vezes, não adianta a gente repor hormônio sem tratar a obesidade. E você diminuindo a quantidade de gordura e você diminuindo a resistência insulínica, isso só por si, esse tratamento da obesidade sem trabalhar com hormônio, já é a melhor maneira de você fazer uma reposição hormonal. Porque muitas vezes o seu corpo está produzindo hormônio, o seu corpo tem uma produção adequada, mas não tem o aproveitamento que precisa ter. Então, se você conseguir melhorar o aproveitamento do seu corpo, ou aquilo que você já produz, é a melhor maneira de você fazer uma reposição hormonal, tá? É um pouco diferente, depois eu vou responder a Viviana, né, TCA, vou responder essa sua questão, mas toda essa parte de emagrecimento, ela é super importante. Se você pegar muitas vezes as pessoas, mulheres, né, que a maioria da nossa das pessoas que estão assistindo aqui são mulheres também, muitas mulheres podem ter tido ovário policístico, acima do peso, ter dificuldade de menstruação, e vocês veem, mulheres, que muitas vezes quando vocês emagrecem, até o ciclo menstrual melhora, tá? Por que o ciclo menstrual melhora? Justamente por isso, porque a própria gordura, ela atrapalha toda a cadeia hormonal. A própria resistência insulínica atrapalha toda a cadeia hormonal. Então, quando a gente fala de reposição, é importante a gente entender toda essa cadeia. Por isso que muitas vezes o ginecologista, quando a mulher está acima do peso e está com dificuldade em engravidar, ele fala para emagrecer, porque o emagrecimento facilita a mulher engravidar. O emagrecimento melhora o ciclo menstrual. Exatamente por isso. Então, muitas vezes o próprio emagrecimento é a melhor maneira de você fazer uma reposição hormonal, né? Você já viu quantos pacientes aqui perderam peso, Sérgio, e melhoraram a resposta hormonal? Eu tenho casos na família de emagrecimento de familiar que não conseguia engravidar e emagreceu, assim que emagreceu, engravidou. Por quê? Porque melhorou muito abrir os caminhos para esses hormônios trabalharem de uma maneira mais efetiva, sem tomar uma gotinha de hormônio, sem tomar nada, com o que o próprio corpo produzia, né? O próprio corpo produzia e o próprio corpo travava a produção. Você sabe que é muito interessante isso. Nós temos inúmeros ginecologistas
e que mandam paciente para a gente, principalmente do sexo feminino, né? Às vezes mandam o marido também, porque estão acima do peso e tem uma castração hormonal por causa da gordura. A gordura, pessoal, o tecido adiposo é um órgão endócrino, ok? Ou seja, ele secreta hormônio, secreta muito hormônio. Dos hormônios, por exemplo, a leptina, que é o hormônio que daria saciedade, mas o obeso, como ele tem um monte de processo inflamatório envolvido com a obesidade, a leptina não funciona lá no hipotálamo direito e então ele não tem o benefício. Quando o paciente ele tem obesidade, ele tem a testosterona, por exemplo, ela é convertida em estrogênio e derivados e Estradiol. está tendo uma interferência no nível central, fazendo com que com esse hipotálamo, que é o nosso computadorzinho, funcione menor e aí o que vai acontecer? Ele converte a testosterona em estrógeno e derivados, aí a testosterona já cai. Ainda depois disso, ele inibe o hipotálamo e diminui ainda mais a produção de testosterona. Então, a obesidade causa uma queda hormonal gigante e a queda hormonal causa obesidade. Então, André, nós estamos com isso latente, né? A obesidade realmente é um fator de problemas seríssimos, não só na parte de procriação, né, de gestação, mas também na perpetuação da obesidade, né? Então isso é uma coisa que a gente não pode Sim. nos furtar de falar, né? Com certeza. Não, não, e isso nas mulheres, né, a parte da gestação, mas nos homens também, a parte da fertilidade, a parte de libido, a parte de ganho de massa, nas mulheres também, né, ganho de massa está totalmente ligado à parte hormonal, né, a gente sabe que a testosterona, ela é um hormônio que tendo o estímulo correto, volta a falar, né, então a gente, homem, por exemplo, trabalha muito testosterona, reforço hormonal para ganhar massa, ganhar, ficar fortão, e tem mulheres também que querem secar e etc. Mas para ganhar massa muscular, não adianta só você ter a testosterona. Por isso que eu falo que é um combo, é um conjunto. Para você ter o estímulo do ganho de massa muscular, você tem que ter uma testosterona, você tem que ter a ação da proteína, você tem que ter o carboidrato, você tem que ter ação a insulina, você tem que ter toda uma sequência de ações que depende da tua alimentação, que depende do estímulo do exercício, que depende, claro, da testosterona. Então, por isso que muitas vezes o homem que está mais gordinho, mesmo a mulher que está mais gordinha, por mais que treine, não consegue ter o estímulo do ganho de massa magra. Por quê? Porque tem um bloqueio hormonal, tem um bloqueio do eixo hormonal, tem uma resistência insulínica. A resistência insulínica, além de atrapalhar a parte hormonal, pode levar a um pico de vontade de comer, né, o carboidrato. Então, ele acaba errando na alimentação. E aí, quando você erra na alimentação, acaba comendo mais carboidrato, você aumenta o ganho de peso, aumenta a resistência insulínica, diminui a testosterona, dá mais cansaço, dorme mal. Então, a coisa não vai andando. Então, não é só, por isso que eu falo, não é só ter o hormônio, não é só, eu quero, e aqui eu pego bastante, às vezes eu pego um paciente, mesmo de balão, de gastroplastia, que tem uma testosterona super baixa, e no homem a gente tem que investigar, muitas vezes, o porquê que essa testosterona está baixa, porque muitas vezes, né, a gente tem que investigar se é um hipogonadismo que a gente chama de primário, secundário, se é a queda de testosterona também leva a uma resistência insulínica, então o caminho contrário também, ele é verdadeiro, então a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Mas muitas vezes o paciente já senta aqui e fala, não, você não vai me dar testosterona, olha aqui, minha testosterona tá baixa, eu estou sem libido, sem nada. Eu falo, cara, não adianta eu repor hormônio, não adianta eu te dar uma testosterona. Por quê? Porque se eu te der testosterona, sabe o que você vai fazer com ela? Nada. Então, você tem que melhorar a parte hormonal, você tem que emagrecer, e aí você vai ver que a sua testosterona vai dobrar, muitas vezes, triplicar, muitas vezes, só porque você tem que abrir o caminho para ela poder trabalhar. Então, você tem que dar a condição para o teu organismo trabalhar com aquilo que você já tem. Se eu te der e você não souber trabalhar, você vai se entupir de uma coisa que não vai adiantar nada, tá? Então, todo esse trabalho ele é super importante.
né? Até respondendo já a Viviane, que me perguntou no começo em relação à reposição hormonal na menopausa, né? Por isso que muitas vezes mulheres que entram na menopausa, a primeira coisa que acontece também, tem uma perda de massa muscular, ganha um pouco mais de gordura, tem uma perda de massa óssea, né? Lembrando que a testosterona é importante também para a manutenção de massa óssea. Então, muitas vezes essa reposição de testosterona na mulher menopausada, ela não é o mais importante. Na mulher menopausada, o mais importante é a gente primeiro repor, se for necessário, né, cada caso é um caso, a gente repor estradiol, a gente repor progesterona, e não a testosterona. Porque aí volta a falar, a gente precisa ver todos os caminhos, arrumar o que está ao redor, para depois arrumar, se for necessário, o que está mais central. Porque se você arrumar de fizer de qualquer jeito e não souber trabalhar, você, em vez de melhorar o paciente, você vai piorar. Ao invés de você emagrecer o paciente, você pode engordar esse paciente, você pode piorar alguma condição clínica desse paciente, né? Então, acho que o mais importante, volto a falar para todo mundo, a gente não trabalhar o exame, é a gente entender o paciente, entender todos os caminhos que esse hormônio vai levar, porque é responsabilidade nossa e a gente passar isso para o paciente e o paciente confiar em você e você mostrar para ele que você sabe o que você está fazendo e que ele vai trabalhar junto com você, nós vamos trabalhar junto. Porque sempre que a gente dá um hormônio de fora, sempre que a gente oferece um hormônio, qualquer hormônio que seja, a gente sensibiliza, a gente aumenta muito mais essa produção, né, a receptividade desse hormônio. E o que acontece? Que aí acontece muitos erros, não falando só de emagrecimento, a gente vai falar, por exemplo, do pessoal de academia que faz os ciclos de anabolizantes. Quando a gente oferece hormônio de fora, a gente está colocando uma quantidade muito grande desse hormônio no organismo, tá? Por menor que seja a dosagem que a gente oferece para o paciente. Quando a gente aumenta a circulação hormonal no organismo e a gente está produzindo, em tese, o nosso cérebro tem uma produção adequada, o nosso cérebro olha e fala, pô, essa frase do hormônio, esse hormônio que está aqui, essa testosterona que estava em 200, agora está em 1000. Cara, eu estou produzindo demais. Ele não entende que esse hormônio que está em 1000, porque nós estamos dando o hormônio exógeno, nós estamos dando o hormônio de fora. Então, nosso próprio cérebro diminui a produção porque ele acha que ele está produzindo muito. Então, muitas vezes a gente piora o quadro do paciente porque a gente começa a dar um hormônio e o nosso cérebro para de produzir o hormônio que ele mesmo estava produzindo, porque já nós estamos meio over, nós estamos dando demais. E a gente começa a fazer bloqueios hormonais. E aí, a hora que Ao você vai dosar contrário. exame, você vai dosar os exames do paciente, a gente bloqueou todas as cadeias de produção hormonal do paciente. Na hora que você para de dar hormônio para ele, a produção está zero. Então a gente bloqueou, então a gente piora toda essa condição. Então a gente demora 2, 3 vezes mais tempo para tentar recuperar isso aí. E se o paciente fizer isso a longo prazo, a gente faz um bloqueio que a gente não consegue mais recuperar essa produção hormonal do paciente, né? Então tomar muito cuidado com essa reposição hormonal e sempre que o paciente fizer reposição hormonal tem que ter acompanhamento periódico de exames, né? Então, da cadeia toda, ver se está certinho, se não está, a gente entra, que nem eu fiz, você falou no começo, não é só da hormônio, às vezes a gente prepara o organismo para receber melhor e adaptar melhor essa parte hormonal. Então, trabalhar com hormônio é uma responsabilidade muito grande do médico, porque se o médico também não souber trabalhar, entender que de alguma forma nós estamos fazendo com que o cérebro entenda que é ele, né? O cérebro fica alegrão, fala, pô, estava conseguindo produzir nada, estou produzindo um monte, acho que eu estou produzindo até demais, vou parar de produzir. E não, na verdade ele estava produzindo pouco por algum motivo, ele só estimulou, só deu de fora e ele vai bloquear essa informação, ele vai entender essa informação como se ele tivesse produzindo, ele vai bloquear, achar que estava tudo bem, ele vai falar, meu, ele precisa de 200, está em 1000, bloqueia, para a produção da fábrica. Só que a hora que você para de dar de fora, a sua fábrica está fechada, e aí vai começar a ter falta. Então, muitas vezes você pode ter ou dar para esse paciente o efeito rebote e piorar a condição clínica dele. O André, e vamos para a galera dar entender algumas coisas.
quais hormônios, nesse momento, você pode falar para mim que são os relacionados à obesidade? Assim, grosseiramente falando, a gente sabe que existem números, né? Que tem coisa que não adianta a gente começar a falar aqui, que fica muito complexo. Mas os mais comuns, quais são os hormônios mais comuns relacionados com a obesidade hoje? Se a gente for falar dos hormônios, né, ligados à fome, saciedade, que a gente já falou um dia, da grelina, da leptina, da colecistoquinina, Os que a gente pode atuar. aí tem os hormônios da parte sexual, né, que a gente, os hormônios esteroides, né, então que a gente pode falar da testosterona, a gente fala do estradiol, a gente fala da progesterona. Existe o hormônio do crescimento, GH, que muita gente repõe, faz uso de GH com a ideia de secar, né? E que na verdade não seca, né? A reposição de GH a título de necessidade, ele é importante, ele é legal, mas também não é um hormônio que não deve ser utilizado como repositor para você achar que vai emagrecer. Muita gente, infelizmente, usa esse hormônio achando que vai aumentar o metabolismo. Tem muita gente, cara, e isso é muito sério, que usa hormônios da tireoide para emagrecer, tá? Que eu já vi e se utiliza em fórmulas, tá? Acreditando que vai acelerar o metabolismo. Também o que você vai fazer, como na testosterona, você vai bloquear a ação da tireoide, a ação, produção endógena de hormônios da tireoide. Mas geralmente o que as pessoas mais procuram são GH, testosterona e a testosterona que a pessoa não vai procurar para repor estradiol nem progesterona, né? E é que a gente sempre acaba trabalhando todos esses, né, ligados à testosterona, porque acredita que a testosterona vai também aumentar o metabolismo, vai aumentar o ganho de massa muscular e vai queimar gordura, né? Não existe nada que queime gordura nessa vida a não ser fogo, né? Mas então não tem nada além disso. Então, mas como que você, então, indica o GH num contexto de emagrecimento? Existe a indicação do GH num contexto de emagrecimento? Não, não. No contexto de emagrecimento, não, tá? O GH, que é o hormônio do crescimento, a gente também, volta a falar, como o hormônio não é só dosar. A gente, na verdade, quando a gente, se tiver alguma indicação de dosar, o paciente tiver alguma suspeita de deficiência de GH, a gente tem uma série de exames que precisam ser feitos, né? Nem se dosa GH, existe F1, GFP3, se precisar fazer uma ressonância, tem uma série de exames, mas não se indica nenhum hormônio, reposição hormonal para emagrecimento, tá? Então, A gente, e muito pelo contrário, acho que tem que ser o contrário, a gente indica o emagrecimento para reposição, para uma melhora da reposição, entre aspas, hormonal. então, o que acontece é o seguinte: você tem a testosterona também tendo um posicionamento muito intenso em todo o padrão metabólico do indivíduo. O GH, a partir dos Uhum. 25 anos, nós temos uma queda de GH. Você Uhum. acha que isso aí é legal a gente para o homem? Quando ele está a partir dos 25, 30 anos, existe uma deficiência, uma queda de H ou não existe? Isso aí é lenda? O que que é isso, André? Cara, na verdade, existe. Na verdade, depois dos 30, 35 anos, e começa a ter, em tese, começa a ter de toda a parte hormonal uma queda de taxa hormonal, porque, na verdade, a gente vai seguindo, né? Tem a parte de aumento de testosterona, GH, numa fase de crescimento, na fase de adolescência, pré-adulto. Quando você chega na fase adulta, existe uma estabilização depois, um declínio de alguns hormônios, né? Da maioria dessa parte hormonal. Então, existe um declínio do GH, existe um declínio de testosterona, existe, na verdade, o declínio. Não quer dizer que esse declínio a gente necessariamente tenha que fazer uma reposição, tá? É claro que a gente não pode ter uma deficiência. O que a gente tem que entender, e muito mais, eu acho que as pessoas que estão agora, né, essa geração que está vindo, é conseguir trabalhar
uma melhora da qualidade enquanto você tem uma quantidade maior desse hormônio, para você não ter um declínio mais acentuado numa idade que já, né, de uma andropausa, de uma menopausa ou de uma deficiência hormonal. É fisiológico a gente ter um declínio. Agora, você ter um declínio não quer dizer que você esteja deficiente. Você ter um declínio é você trabalhar dentro da sua faixa de idade, dentro das suas possibilidades. Você está dentro dessa faixa de hormônio, o hormônio servir e trabalhar dentro daquilo que você precisa. Tá? Isso não quer dizer que você ter em vez de, vamos colocar um nome aleatório, vai, que você tenha 10 de GH, agora você, com 35 anos de 10, caiu para 8 de GH. Quer dizer que você tem que trabalhar em 10 a vida inteira? Não. Às vezes o 8, para aquela idade, para aquela necessidade, ele é o ideal. O que você não pode é do 8, do 10 cair para o 3 e precisar do 8. Aí sim você tem que fazer reposição. Mas declínio hormonal não significa que você precisa trabalhar. Porque se fosse assim, né, a gente trabalharia com a testosterona de um adolescente, sei lá, que precisa produzir, precisa ter teste para produzir massa magra para ter o crescimento adequado, e numa fase adulta você não precisa, você não tem essa necessidade dessa carga hormonal. Mas se você conseguir trabalhar dentro da faixa de idade, mesmo tendo um pequeno declínio, você pode ter uma resposta metabólica tão interessante quanto uma quantidade sérica, né? Uma quantidade circulante no corpo de hormônio um pouco menor. Isso não tem problema algum. Cara, isso aí é uma coisa que é uma loucura e é muito polêmico, para ser sincero, né? Porque você imagina, porra, por que que eu não posso ter com 42 o meu hormônio de 25, né? Por que não? Eu acho que é assim, óbvio, tem condições que vão te impedir. Por exemplo, um cara que está é mais velho, ele pode ter células que mutam mais e um aporte hormonal pode levar a uma neoplasia, um câncer, coisas assim. Uhum. Mas se ele tem um equilíbrio global, uma boa alimentação, um bom tudo, e mesmo assim tem uma queda fisiológica, ou seja, natural, do componente hormonal, na minha opinião, que eu estou numa posição aqui praticamente de paciente, eu acho que tem que tomar hormônio. Por exemplo, se a testosterona baixou, se eu tiver 70 anos, a testosterona baixou, eu vou tomar testosterona, não tenho dúvida. Outra coisa, a mulher que vai lá, que está com a cara parecendo uma de gaveta, vai meter bioestimulador até dizer chega. Aí tem aquele paradoxo. Então nós estamos agindo contra a natureza, nós não estamos aceitando o envelhecimento. Obviamente que não, né? É, Por exemplo, se o GH de 25 anos não é igual ao de 42 anos, nada mais justo você ter uma complementação exógena se é que você tem uma indicação e por isso de um estudo, porque você vai evitar de ter uma outra complicação, porque a gente sabe que se os seus músculos crescem, se os seus ossos estão mais fortes, tudo mais, você pode ter outras células que cresçam também que sejam indesejadas. Mas uhum. no meu ponto de vista, se nós fazemos lá a injeção do preenchedor, coloca lábio, porque quem faz a nossa depressão, quem faz a nossa cara ficar seca, é a nossa idade, é a falta de hormônio. E por que que a gente não pode repor? Aí é que eu te pergunto, qual é o ovo de Colombo que você fala, meu, lá nos Estados Unidos, anti-age, hoje aí no meu Instagram, vocês podem lá ver, né, no post eu coloquei o Papai Noel bolado, gigante, o velhão, deve ter uns 70 anos, e eu falei, tá vendo? O cara, ele tá saudável. Ah, ele vai ter um câncer de fígado. O cara tem 75 anos, 80 anos. Ele estava numa cadeira de roda ou melhor, numa cadeira de roda com 60, 70 anos, ou melhor ter um câncer de fígado com 85? Você entendeu do que se Não, trata? não. Dúvida? E é por isso que eu falo que é a individualização da coisa, né? Até porque assim tem pessoas que têm uma qualidade de vida com uma. Eu tenho pacientes que têm aqui
idosos de 60, 70 anos, eu tenho um paciente de 65 anos que tem uma testosterona melhor do que de adolescente, né? Só que o que ele faz com essa testo? Nada, porque a libido está baixo, ele está cansado, ele está desanimado. Será que é só o hormônio, né? Então, para ele adianta. Então, assim, como eu tenho paciente de 30 anos e está super bem com o hormônio baixo, então, qual é a relação, né? Então, quando a gente fala de reposição hormonal, quando a gente fala de necessidade, a gente tem que entender o paciente, né? E não tratar o exame. Então, eu tenho pacientes que têm um hormônio lá super alto, mas não tem um ganho de massa muscular, que continua desanimado, que dorme mal, né? Então, eu vou ter que trabalhar o exercício, vou ter que trabalhar o estímulo para esse hormônio poder ter uma ação efetiva, né? Eu tenho pacientes que fazem tudo certinho e têm hormônio baixo. Aí eu vou entender, não, o hormônio está baixo por isso. Não, beleza, vamos repor essa parte hormonal. Ele tem melhora sempre? Na maioria das vezes tem, mas também nem sempre, porque não é só hormônio, né? Você tem muita parte mental, você tem muita parte psicológica, né? Papai Noel boladão, ele não toma só hormônio, ele come direito, ele dorme direito, ele faz exercício toda hora, né? Porque por mais que você tome hormônio, bíceps, você não faz assim, não cai do céu, né? Você precisa estimular, né? O Papai Noel Sem dúvida, treina, sem né? dúvida. O Papai Noel treina. Então a gente tem que ensinar para o paciente que não é só repor hormônio. A reposição hormonal ela depende de uma série de fatores, né? E não é só trabalhar. Você tem, né? E é o que a gente trabalha às vezes essa parte uma linha que trabalha não é trabalhar a parte boa do exame, é trabalhar a parte ótima do exame, né? Então você tem que trabalhar acima dos 70, 80% do que está nos valores de referência, né? Até porque a gente sabe que aqueles valores de referência que tem nos exames é uma coisa meio jogada ao léu, né? É uma série de trabalhos que eles fazem uma média populacional, né? Que eles chegam naquele X da população que está sadia com aquele número. Então, muitas vezes eu nem trabalho em cima daquele valor de referência, mesmo para testosterona, inclusive para insulina, eu não trabalho o valor de referência da insulina que está lá, porque eu quero que o paciente dê o melhor dele, né? Porque tem o paciente, volto a falar, aí sim eu consigo trabalhar uma reposição hormonal. Porque se o cara fuma, o cara enche a boca de cachaça, para não falar outra coisa, 3 vezes por semana. O cara toma sol do meio-dia e não passa protetor todos os dias. O cara não faz exercício. O cara vai fazer bioestimulação e vai tomar testosterona. Daqui a 6 meses ele vai ter que fazer de novo a estimulação, ele vai ter que fazer de novo a reposição de testosterona, né? E ele não vai chegar a ser Papai Noel boladão. Então, mas é isso, mas é aí que são elas. Entende que foi o que a Bárbara colocou aqui. Você tem, os pacientes chegam aqui e falam, doutor, eu quero emagrecer. Oh, beleza. E o que você vai fazer para emagrecer? Você vai Sim, ter os seus auxiliares e aí você vai conseguir otimizar a sua dinâmica de emagrecimento com os facilitadores, balão intragástrico, Ozempic e blá 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 blá. Ok. Quando você está falando em hormônio, você tem aquele cara que come direito, que faz dieta, mas a queda hormonal, tem pacientes que falam assim, eu estou muito bem sem hormônio. Claro que está muito bem, porque você está adequado, né? Você se adequa à sua condição. Agora, quando você pensa em como você estava há 20 anos atrás, você já falou, opa, eu estava bem, eu estou bem, mas eu estava melhor. E aí o que, que acontece? Óbvio que se você tem um comportamento alimentar bacana, atividade e tudo mais, você vai ter um componente hormonal endógeno melhorado. Só sim, que as nossas células são fadigadas também depois de uma determinada idade, mesmo porque o nosso comportamento prévio detonou o nosso futuro, né? As células, elas sentem um impacto dos nossos do tempo que a gente não fez exercício, do tempo que a gente não comeu bem, do tempo uhum, que fumava-se muito, então tudo isso tem que ser considerado. Então, por isso que eu digo, para o paciente que vai procurar, tem um objetivo, ele tem que usar todas as ferramentas. Quando a gente fala do bioestimulador, em tese ninguém vai precisar, porque em
teoria, nós envelhecemos, isso é normal e abraça que é sua. Então, e aí que entra a medicina anti-aging lá dos Estados Unidos, que aqui no Brasil deram uma tesourada, eu não entendi muito bem por quê, porque o brasileiro acaba chutando a boca, né? Os caras falam Uhum. assim, eles já vão lá, já querem dar a dose dobrada, dobrar a meta, aí acabou queimando o filme aqui. Mas eu acho que é uma situação onde a gente tem que ponderar isso, tem que avaliar o bem-estar do indivíduo, né? Porque o que adianta você estar lá com 50 anos que você não anda direito, Sim. você a sua vida sexual é um lixo, você não faz nada, não faz, você sobrevive. É mais fácil viver 20 anos só, mais 15 anos a mais vivendo intensamente, do que você viver a vida inteira tipo uma múmia andando, né? E o Ah, hormônio, e é por isso que as pessoas hoje procuram coisas diferentes, né? Procuram a ortomolecular, procuram uma perda de peso diferenciada, porque, na verdade, volto a falar, é aquela coisa, parece que é chato, mas assim, cara, é a individualização da coisa. Infelizmente, muita coisa da medicina tradicional fica naquela coisa parece do gado, né? É isso, lá, 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 lá. E não, a individualização. E por isso que a gente precisa entender o paciente. A gente não tem que ter medo de fazer reposição hormonal, né? O paciente não tem que ter medo. Aliás, inclusive, vou dizer uma coisa. A medicina tradicional, né, é a que mais faz terapia hormonal na mulher, né? Quantas mulheres tomam anticoncepcional? Anticoncepcional nada mais é do que bloqueio hormonal, né? O anticoncepcional nada mais é do que estrógeno e progesterona, nada mais é do que bloqueio de testosterona. Né? Tanto que reposição hormonal, por exemplo, uma das contraindicações de fazer uma reposição de testo é em mulheres que usam anticoncepcional. Por quê? O próprio anticoncepcional bloqueia a testosterona. Mulher que toma anticoncepcional geralmente vai dosar a testosterona é zero, né? Porque fisiologicamente o anticoncepcional faz um bloqueio de testosterona. Então, ela bloqueia toda a parte hormonal dela. Então, a medicina tradicional já faz bloqueio hormonal há aham, décadas e décadas, né? E a gente isso. sabe hoje que está implícito nisso, das implicações. Claro, tem o lado bom, tem o lado, mas tem o lado ruim também disso tudo, né? E a ciência, ela é maravilhosa, né? Porque a beleza da ciência é justamente você olhar para trás e ver que já falou uma puta monte de coisa errada. Só Uhum. merda que agora você olha na luz do conhecimento atual, a gente olha e fala: ah, então o que a gente não fazia era para fazer. E o que era para fazer a gente não fazia. Então, eu acho que assim. Eu já estou falando isso aí justamente para criar essa polêmica, para todo mundo ficar atento. Por exemplo, as mulheres, quantas delas usaram o chip da beleza? Chip da beleza, porra, legal pra cacete. Só que agora a galera tudo tá tentando tirar o chip. Tudo tira o chip, tudo tira o chip. Por quê? Porque alguma coisa mudou e aí você já não tem mais a verdade absoluta do vovozinho lá da Bahia que faz o chip da beleza. Então, o que é muito importante o tratamento é individual, o tratamento é para você que é único, né? Então, a questão é essa, hormônio, não hormônio, tem que ser uma coisa extremamente direcionada, focada no paciente. Aqui, quando o paciente chega para mim, eu vejo qual é a dor do paciente, qual é a necessidade desse paciente, e eu abro todas as possibilidades de raciocínio. Eu, em hipótese alguma, eu falaria para um paciente, assim, não, 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 você não deve tomar GH ou sei lá o que, antes de ter tido um aprofundado do paciente, mesmo porque hoje a gente sabe que todo o eixo hormonal ele tem relação com o intestino de uma maneira grosseira. Então, se o cara não faz cocô todo dia ou não tem um hábito intestinal regular, ele vai ter impacto no hormônio dele, não só nos hormônios, nos neurotransmissores e afins. E aí, o que acontece?
Hoje, as pessoas, elas tendem a buscar uma correção estética, mas não pensam na correção interna, que os hormônios, quando você fala em hormônio, toma testosterona, você pensa em quê? Você pensa em bolar, agora eu tô Uhum. belezão, vou ficar fortão. E na realidade não é só isso, né, cara? A testosterona mexe com a pele, a testosterona mexe com o osso, a testosterona mexe com a parte sexual, a testosterona mexe com, Com a puta, insulina mesmo? com a insulina, a testosterona mexe com tudo. E aí você chega e fala assim, porra, agora eu não tô, minha testosterona caiu. Caiu por quê? Caiu, sei lá, porque tem inúmeras razões para isso. Então, é individual. Chega aqui no André e fala, aí ele vai te pedir um monte de exame. É cotonetinho para ter testosterona na mucosa, é isso e aquilo. Então, aí sim nós temos um tratamento personalizado. E eu acho que é esse o caminho, é isso o assunto, o tratamento Uhum. personalizado. Não importa se você vai tomar hormônio ou não vai tomar hormônio. Ninguém aqui está falando em bolar. Ninguém aqui está falando em ficar Schwarzenegger, o Papai Noel bolado. Nós estamos falando em Ah, estar, né? É isso. sim, sim, não, foi o que você falou. E quando a gente fala dessa parte do mundo, que nem você falou do GH, é importante até. Ah, você dá GH para emagrecer, tem indicação. Até que, um dos motivos que não tem indicação, por exemplo, o GH está totalmente relacionado com a insulina também, né? Então, pacientes que têm resistência insulínica, provavelmente o GH tem uma ação muito ruim. Quando você vai fazer uma terapia de GH no paciente, o paciente, geralmente o GH é injetável, o paciente não pode consumir carboidrato um tempo antes, o paciente não pode consumir bebida alcoólica. Então, primeiro você tem que tirar esses vícios desses pacientes para ele poder ter, né, uma resposta melhor, né? A gente vê, por exemplo, testosterona, muito trabalho ligado à deficiência de testosterona com diabetes. Então, sabe, a deficiência hormonal pode levar a outras doenças. O excesso hormonal pode levar? Pode, né? Mas a deficiência hormonal também pode levar a doença. Então, é ter o equilíbrio, cara. Se você conseguir ter esse equilíbrio, é fundamental, né? Então, o excesso de gordura leva a uma deficiência hormonal, a deficiência hormonal pode levar a excesso de gordura e as coisas não saem do lugar. Agora, se você conseguir regular isso aí tudo, legal, é isso que vai trazer um benefício. E voltando à pergunta inicial, é aquela lá, cara. O emagrecimento é o principal fator de reposição hormonal, é o emagrecimento. Esse negócio do preparo para o uso de alguma coisa é muito engraçado, né? Uma vez eu cheguei pro André e falei assim, ô Andrezão, pô, emagreci, né? E emagreci bem aqui e tal. Eu tô querendo agora melhorar a minha condição física. Ó, o que que eu falo? Eu falo assim, ó, você tem isso, 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 isso. Eu falei, beleza, eu quero tomar GH. Aí ele falou, ah, ótimo, é uma ótima pedida para você. Você tem músculo pra cacete, você vai enxugar, vai ser legal. Ótimo. Aí ele falou assim, ó, mas tem um detalhe. Aí eu comprei o GH. Aí depois que eu comprei, ele não era meu médico, né? Papo de corredor. A gente sentou aqui fora, trocando ideia e falando. Aí ele me falou, ó, então, mas você não pode comer carboidrato 2 horas antes, ou 3 horas antes, eu não lembro, e não pode beber bebida alcoólica. Ou seja, faz 6 meses que a minha canetinha de H tá lá, que vai e faz. Pô, não dá, eu não parei de beber, eu não parei de comer carboidrato, eu não parei de pissiroca. Ou seja, eu não fiz o tratamento. Qual é a conclusão que eu cheguei? Eu não sou o paciente para tomar GH. Pelo menos não nesse momento. Então, quando você for para o médico, quando você vier aqui na Health Me falar com o Dr. André, você guarda isso que eu estou te falando e abraça para que você reconheça em você o paciente. Eu reconheci que eu não sou um paciente, foi uma certa decepçãozinha para mim, mas Gastou dinheiro. é parte do jogo, né? Gastou dinheiro. Não deixou eu terminar de falar, gastou dinheiro. Ah, mas é isso aí, cara. É a vida. Eu acho que o que as pessoas acho que têm que levar é isso. Mesmo quando a gente falar de reposição hormonal, é fazer o tratamento, tá? A reposição hormonal, se for necessário, a gente faz, mas ela faz parte do tratamento quando necessário, no momento certo, por um tempo determinado,
e com o acompanhamento correto, tá? Por isso que muitas vezes a reposição hormonal dá errado, seja na, na, na fase de emagrecimento, seja na fase de melhor de estímulo muscular, seja na andropausa, na menopausa, não importa, tá? Tem que ter acompanhamento, que se você fizer de qualquer jeito, tá, também não vai dar certo, né? A parte de hormônios bidênticos, na verdade, nenhum, esses hormônios bidênticos que são chamados, geralmente são esses hormônios que têm a molécula parecida, né, com o hormônio natural, hormônio, né, que a gente produz. Geralmente a gente faz em creme, em gel, né? Na verdade, eles não engordam, né? Se você tiver uma quantidade certa de hormônios e você tiver que fazer uma reposição e você colocar e você trabalhar em cima de uma dose adequada e fizer um acompanhamento, teoricamente a chance dele engordar ela é menor do que você ter uma deficiência de hormônios, ou se você trabalhar e tiver um excesso de hormônios, assim você pode ganhar peso. Então, é você trabalhar dentro desse equilíbrio, tá? E da menopausa, daí depende muito da mulher, né? Porque depende, a mulher depende da idade, depende de quanto tempo ela já está na menopausa, depende dos sintomas, depende de antecedentes, depende de uma série de fatores, dos exames, etc., para a gente saber se tem necessidade e se tem contraindicação a fazer alguma reposição hormonal, tá? Então, acho que era até para a gente fechar, que vai bater já uma horinha já de live, que passou rápido para variar, né? Volto a falar. Fazer reposição hormonal, ela pode ser feita? Pode. Ela é imprescindível? Não. Ela é necessária mesmo, 100%? Não. Eu acho que é muito mais necessário você emagrecer e depois a gente vê a real necessidade de você repor. Até porque, se você emagrecer e você tiver que fazer uma reposição, cara, vai ser muito mais legal, vai ser muito mais efetivo, você vai ter muito mais resultado do que achar que vai ter que repor hormônio para emagrecer. Isso aí é uma grande uma besteira. Igual uma vez eu estava assistindo o Paulo Musi falar, e eu gosto dele, a gente fez medicina de esporte, lembra? Que ele tava Uhum. eu gosto dele, ele fala umas coisas bacanas, ele falou assim, ele vai lá na live dele andando de bike, né, e falando as coisas dele. Aí ele assim, o cara chega aqui pra mim e pergunta e fala assim, olha, eu quero tomar um negocinho para me ajudar, para dar o estímulo e tudo mais. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, porra, como que o cara vai querer tomar um negocinho para ter estímulo? Ele quer usar uma ferramenta para ter estímulo ou uma ferramenta para emagrecer? Se ele começa a trabalhar andando e implementa a ferramenta, seja qual for, né? Aí ele vai ter resultado. E aí eu sempre falo aqui na Health Me para os meus pacientes, é muito mais fácil você empurrar um carro que ele já está andando do que você empurrar um carro que está totalmente parado. Ou seja, o meu paciente que chega aqui procurando um balão intragástrico, uma gastroplastia endoscópica ou mesmo cirurgia bariátrica, que já tem o ímpeto de fazer alguma coisa, ele voa. O cara que quer um milagre, que quer fazer, quer usar para poder começar, esse é o meu paciente que fracassa. E eu acredito que com o hormônio é a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Cara, tudo na vida. É muito mais. A gente não tem que tomar nada para melhorar, a gente tem que melhorar para não ter que tomar nada, certo? A partir do momento que você, de dentro para fora, melhora, e aí você tem a necessidade, vamos fazer reposição, vamos tomar. Não importa o que a gente vai fazer. Aí você vai ter o benefício da reposição e etc. Agora, você esperar que fazer uma reposição vai resolver seu problema, você vai jogar dinheiro fora, É isso aí. né? É André, isso aí. eu acho que a gente tem um minuto para dar tchau, né, pessoal? É, Galera, a gente precisa que vocês optem agora para a próxima live, batendo papo. Vocês percebem aqui que eu só crio polêmica, só encho o saco aqui. O André, quem sabe, mas eu tô aqui para botar fogo mesmo, para polemizar e para a gente se divertir com isso aqui. é. Deixa aí a sugestão. Não deixa de ir lá curtir no meu Instagram, ajudar a gente a crescer lá. O meu canal do YouTube, Dr. Sérgio Barrichello, essa live vai estar lá também. Do canal do Andrezão, da Help Me, para dar uma força para que a gente amplie as nossas mídias sociais. Não Sim.
muito importante, tá bom? Eu vou me despedir aqui e deixar o anfitrião das últimas palavras. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, André, pelo convite. É sempre um prazer estar aí com você, é muito bom. E eu queria agradecer a todo mundo que está aí novamente e conte sempre conosco, que nós estamos por aqui sempre. É isso aí. Valeu, Cé. Obrigado aí pela participação. Terça-feira que vem. Vamos ver, vamos fazer sugestões. Pode ser que a gente faça o defeito de sanfona na semana que vem, que pode ser legal também. Mas se tiverem sugestões, serão sempre bem-vindas. Vai estar também no meu Instagram, já vou subir daqui a pouco essa live, vou colocar no meu canal do YouTube. Depois a gente vai colocar uns teaserzinhos aí. E terça-feira que vem estamos de volta. Beleza? Gente, um beijo, boa semana para vocês e até. Tchau.